Seu ar-condicionado está roncando. É julho. O termostato marca 76. Você o ajusta para 68. E acima da sua cabeça, em um cômodo no qual você entra 2 vezes por ano, a temperatura passa dos 140 graus Fahrenheit. Sua nuca está suada. O chão perto do corredor parece quente sob suas meias. Esse sótão não está protegendo sua casa. Ele a está cozinhando. E a cada hora que ele cozinha, seu medidor de energia gira. E alguém em um prédio de vidro desconta um cheque com o seu nome. Os Amish resolveram esse problema há 200 anos. Condado de Lancaster, Condado de Holmes, sem eletricidade, sem ventiladores, $4 em materiais, 1 hora de trabalho. Qualquer casa construída antes de 1980. Quando entrei pela primeira vez em uma dessas casas de fazenda Amish, nos arredores de Millersburg, no meio de uma onda de calor em agosto, fiquei no quarto do andar de cima procurando por uma saída de ar. Não havia saída de ar, não havia ventilador. Eu tinha um ar-condicionado central de 3 toneladas em casa que me custava $240 por mês. O quarto deles no andar de cima era mais fresco que o meu. Eles não tinham máquina nenhuma. Quero mostrar a você exatamente o que eles fazem. Qual documento encontrei em um arquivo universitário de 1943 que confirma que isso funciona? E por que quase ninguém mais fala sobre isso? Se você já possui uma casa, isso é para você. Você não precisa reformar nada. Você precisa de cerca de 1 hora e dos $4 certos. Aqui está o que a maioria das pessoas faz de errado com um sótão. Elas o consideram como parte da casa. Ele não é. Em uma casa projetada corretamente, o sótão é um amortecedor de sacrifício. Ele deve ser uma camada de ar que absorve o castigo do sol para que os cômodos abaixo permaneçam confortáveis. Mas, da forma como as casas americanas vêm sendo construídas desde a década de 1960, o sótão deixou de ser um amortecedor e se tornou um forno. Os construtores o selaram, o encheram com o isolamento mais barato que conseguiram encontrar. Instalaram 2 aberturas de beiral subdimensionadas e uma única abertura de cumeeira, e deram o trabalho por encerrado. Depois, venderam a você um ar-condicionado maior para compensar isso. Os Amish nunca cometeram esse erro porque não podiam. Eles nunca tiveram um ar-condicionado elétrico ao qual recorrer. Então, quando construíam uma casa, cada decisão precisava realmente funcionar no calor real, sem uma máquina para salvá-los. E a técnica na qual eles mais confiavam tem um nome antigo, que você talvez tenha ouvido do seu avô. A cúpula Lanternum. Não o tipo decorativo que se vê hoje em garagens chiques, mas o tipo funcional. Uma pequena torre de madeira no ponto mais alto do telhado, com aberturas em forma de veneziana nos 4 lados, e um duto vertical livre que desce direto pelo sótão, às vezes até um corredor no 2º andar. Esse duto é o motor de todo o sistema. O ar quente sobe, ele sempre sobe. Em um sótão selado, esse ar quente não tem saída. Então ele simplesmente fica lá, assando através do forro do teto e pressionando seus quartos a noite toda. Em uma casa de fazenda Amish, a cúpula dá a esse ar quente uma chaminé. O ar mais quente de todo o prédio sobe até o topo desse duto, sai pelas venezianas, e puxa o ar mais fresco das janelas de baixo. Eles chamam isso de efeito chaminé. Os engenheiros chamam de ventilação por empuxo térmico. Os Amish simplesmente chamam isso de construir uma casa, não é? Li um artigo do Serviço de Extensão da Universidade da Flórida de 1943, escrito durante a guerra, quando o ar-condicionado era um luxo e as pessoas precisavam pensar com clareza sobre o calor. O artigo documentou quedas de temperatura de 14 a 19 graus Fahrenheit nos cômodos do andar de cima quando uma cúpula funcional era adicionada a uma casa de fazenda com estrutura de madeira. 14 a 19 graus. Sem um único watt de eletricidade. Esse artigo ficou em um arquivo por 80 anos, enquanto você e eu pagávamos milhares de dólares às empresas de energia para ter um desempenho pior do que um buraco no telhado fazia de graça. Agora você pode estar pensando, legal, mas cúpulas são caras e não posso colocar uma na minha casa neste fim de semana. Você tem razão.
E é exatamente por isso que quero lhe contar sobre a segunda parte desse quebra-cabeça, porque é aqui que entram os $4. E essa é a parte que os carpinteiros Amish, no condado de Holmes, me mostraram e que eu nunca tinha visto escrita em lugar nenhum. Em seus sótãos, onde os caibros encontram a viga da cumeeira, eles pregam tiras de tecido de musselina de algodão não tratado na parte inferior das tábuas do telhado. Apenas algodão puro. O mesmo tipo que você pode comprar em qualquer loja de tecidos por cerca de $1 a jarda. 4 jardas cobrem a cumeira média de um telhado em uma casa de 1.600 pés quadrados. Um total de $4. O algodão faz algo que eu não entendi da primeira vez. Quando o sol bate forte nas telhas e o revestimento do telhado aquece a 160 graus, a madeira irradia esse calor para baixo. O calor radiante não se importa com o isolamento no chão. Ele se propaga em linhas retas e atinge tudo o que está abaixo. A musselina de algodão quebra isso. Ela absorve uma pequena quantidade de umidade do ar noturno e, durante o dia, quando o telhado esquenta, o algodão libera essa umidade como uma camada de resfriamento por evaporação lenta diretamente na fonte de calor. É o mesmo princípio de uma bandana molhada na nuca, aplicado à parte mais quente da sua casa. A família Amish com a qual fiquei em Berlin, Ohio, fazia isso há 4 gerações. O avô me contou que seu próprio avô havia aprendido isso com um pedreiro menonita que emigrou do Palatinado na Alemanha, em 1847. Ele disse: na terra natal eles usavam linho. Na Pensilvânia, o algodão era mais barato, então eles trocaram. A técnica veio em um navio. Ninguém a patenteou. Ninguém a vendeu, então ninguém sabe sobre ela. Mas aqui a coisa fica desconfortável. Porque assim que você entende o quão simples isso é, precisa-se fazer uma pergunta difícil. Por que ninguém nunca lhe contou isso? Seu pai não sabia? Seu empreiteiro não sabia? O cara que lhe vendeu seu último telhado não sabia? Ou se sabia, tinha todos os motivos do mundo para não mencionar. Pense em quem lucra quando seu sótão chega a 140 graus. A empresa de energia lucra. Cada grau de calor que pressiona o seu teto força o seu ar-condicionado a funcionar por mais tempo. Um ar-condicionado central típico de 3 toneladas consome cerca de 3.500 watts quando está trabalhando duro. Deixe isso funcionar 4 horas extras por dia em julho e agosto, e você estará entregando à empresa de energia algo entre $60 e $90 por mês, que não teria gasto se o seu sótão estivesse devidamente ventilado. Multiplique isso pelas cerca de 140 milhões de residências unifamiliares nos Estados Unidos, e você estará olhando para bilhões de dólares em receitas que só existem porque os construtores pararam de colocar cúpulas nos telhados. Os fabricantes de telhas também lucram, porque um sótão quente destrói as telhas por baixo. O asfalto amolece, os grânulos se soltam, e o que deveria ser um telhado para 30 anos se torna um telhado para 15 anos. Você compra um telhado novo com o dobro da frequência do seu avô. A indústria de HVAC lucra, a indústria de isolamento lucra, e os comitês de códigos de construção, que decidiram silenciosamente na década de 1970 que as cúpulas eram mais ornamentais do que funcionais, recebiam financiamento exatamente das pessoas que lucram quando a sua casa não consegue respirar. Isso não é uma conspiração. É pior do que isso. Uma conspiração pode ser combatida. Um sistema que você sequer consegue ver é mais difícil de combater, porque simplesmente parece que as coisas são assim mesmo. Ao longo de 50 anos, esse sistema enterrou um pedaço de bom senso que costumava ser encontrado em todas as casas de fazenda dos Estados Unidos. Os Amish não preservaram esse conhecimento porque são mais espertos do que o resto de nós. Eles o preservaram porque se recusaram a deixar que uma indústria externa lhes dissesse como construir suas próprias casas. Essa é a lição, Etios, e é por isso que volto a essas comunidades todo o verão. Eles não vivem no passado. Eles vivem em um presente do qual o resto de nós foi alienado. Bem, se você já possui uma casa e acha que isso só se aplica a pessoas que estão construindo do zero, fique comigo, porque esta próxima parte é especialmente para você.
Você não precisa de uma cúpula para obter a maior parte dos benefícios. Você precisa entender o que uma cúpula realmente faz e, em seguida, replicar isso com o que você já tem. Uma cúpula faz duas coisas. Ela extrai o ar mais quente no ponto mais alto e cria uma zona de baixa pressão que suga o ar mais fresco de baixo. Você pode fazer as duas coisas em uma casa construída em 1962, sem fazer um único buraco novo no seu telhado. Veja como. Primeiro, encontre as aberturas do oitão. Quase toda casa americana construída entre 1940 e 1990 tem aberturas triangulares de madeira nas duas extremidades curtas do sótão, no alto, perto do oitão. A maioria delas está entupida com tinta, ninhos de pássaros ou isolamento que algum empreiteiro soprou lá dentro de forma descuidada há 30 anos. Vá ao seu sótão em uma manhã fresca. Pegue uma lanterna e olhe para essas aberturas por dentro. Se você conseguir ver claramente a luz do dia através delas, ótimo. Se não, você acabou de encontrar o primeiro motivo pelo qual sua casa superaquece. Limpe-as. Retire a sujeira. Se elas tiverem telas mosquiteiras e a tela estiver enferrujada ou coberta de poeira, substitua-a por uma nova malha de alumínio. Isso custa cerca de $3 em qualquer loja de ferragens. Segundo, e este é o truque que aprendi com um carpinteiro Amish, chamado Eli Miller, em Mount Hope, Ohio. Ele me contou que na casa do tio dele, eles penduram um lençol de musselina de algodão branco simples, o mesmo tecido de $4 que mencionei antes, sobre o lado de dentro da abertura do oitão, no lado ensolarado da casa. O algodão atua como um filtro de radiação. Ele deixa o ar passar, mas bloqueia o calor radiante direto que entra por uma abertura aberta em uma tarde ensolarada. O algodão permanece fresco porque o ar que flui através dele carrega o calor antes que ele possa se acumular. Ele disse que o sótão do tio dele ficava cerca de 18 graus mais fresco em agosto do que os sótãos dos vizinhos na mesma rua. Terceiro, e esta é a parte que une tudo. Você precisa criar uma corrente de ar à noite. Após o pôr do sol, quando o ar externo cair abaixo de 80 graus, abra as janelas mais baixas da sua casa, no lado sombreado apenas alguns centímetros. Em seguida, vá ao sótão e certifique-se de que ambas as aberturas do oitão estejam desobstruídas. O ar quente que se acumulou durante todo o dia sobe pelo seu sótão. Sai pelas aberturas do oitão e puxa o ar fresco da noite através das suas salas de estar. Até amanhã, a estrutura de madeira da sua casa terá liberado a maior parte do calor armazenado, e o seu ar-condicionado não precisará lutar contra um forno o dia todo. Toda a técnica leva talvez 40 minutos para ser configurada pela primeira vez e custa $4 em algodão, $3 em tela mosquiteira e, depois disso, $0 para o resto da sua vida. Mas há mais uma camada, e essa é a camada que levei mais tempo para entender, porque vai contra quase tudo o que os construtores modernos lhe dirão. Os Amish não selam seus sótãos. Eles querem movimento de ar. Toda a indústria de construção americana lhe disse nos últimos 40 anos para selar tudo, preencher cada fresta com espuma, embrulhar sua casa em plástico e prender o ar do lado de dentro. Esse conselho veio de pessoas que queriam lhe vender espuma em spray e mantas de isolamento. E funciona perfeitamente em um laboratório. Não funciona em uma casa real em um verão real. Um sótão selado sem movimento se torna uma bateria de calor. A madeira absorve calor o dia todo, e como o ar não consegue se mover, a madeira não tem como liberar esse calor à noite. Então, o calor se acumula dia após dia, semana após semana, até que em meados de agosto, seu sótão seja uma massa térmica que irradia para os seus quartos 24 horas por dia. Os Amish resolveram isso aceitando que um sótão deve respirar. Eles usam madeira serrada bruta, não seca em estufa, porque a madeira bruta retém uma pequena quantidade de umidade, que ajuda a regular a temperatura. Eles nunca usam barreiras de vapor no sótão. Eles usam palha solta ou isolamento de lã no chão do sótão, nunca nos caibros. O isolamento do chão impede que o calor desça para os quartos.
Os caibros nus acima permitem que o calor escape para cima e através da cúpula ou das aberturas do oitão. É um sistema. Cada parte depende de todas as outras partes. A construção moderna quebra o sistema em 3 lugares ao mesmo tempo e depois lhe vende um ar-condicionado de $5.000 para compensar. Se você tem isolamento soprado compactado contra os caibros do telhado, esse é um desses 3 lugares. Se você tem uma barreira de vapor grampeada na parte inferior do revestimento do telhado, esse é outro. Se as aberturas do seu oitão estão seladas com espuma porque um consultor de energia lhe disse que você estava perdendo eficiência, esse é o terceiro. Desfaça essas 3 coisas nessa ordem, e sua casa voltará a funcionar como as casas funcionaram por 200 anos, antes que alguém decidisse lhe vender uma caixa de plástico selada. Antes de lhe dar a última peça do quebra-cabeça, só mais uma coisa rápida. Tudo o que desenterrei desses arquivos antigos e dessas casas de fazenda Amish, a cúpula, a musselina de algodão de $4, a restauração da abertura do oitão, a corrente de ar da cozinha de verão, eu reuni em um só lugar, cômodo por cômodo, estação por estação, na ordem em que as famílias realmente usam. Chama-se Sistema Doméstico Amish. O link está na descrição. Mas fique bem aqui, porque o que Walter Schoff documentou na Penn State em 1946 é a técnica que transformou um fogão de cozinha comum no motor que ventilava uma casa de fazenda inteira por 4 centavos por noite. 2 anos. Foi o tempo que levei para encontrar este documento. Durante 2 anos, dirigi até arquivos universitários e pedi a bibliotecários caixas que ninguém abria há décadas. E o que encontrei na Penn State vai deixar você furioso. No porão dos arquivos de extensão agrícola da Universidade Estadual da Pensilvânia, em uma coleção de boletins agrícolas de 1939 a 1951, há uma publicação chamada Boletim Agrícola número 284, escrita por um professor chamado Walter F. Schoff em 1946. O boletim é intitulado Métodos Naturais de Resfriamento para a Casa de Fazenda da Pensilvânia. Tive um exemplar dele em minhas mãos há 2 verões. Ele tem 28 páginas. Ele contém diagramas detalhados de cúpulas, posicionamentos de aberturas de oitão, ventilação de cumieira e algo que Schoff chamou de corrente de ar da cozinha de verão, que quero compartilhar com você como o ápice de tudo o que expliquei hoje. Schoff documentou que nas tradicionais casas de fazenda dos holandeses da Pensilvânia, incluindo as casas Amish e Menonitas que ele estudou nos condados de Lancaster, Berks e Lebanon, a cozinha era sempre construída no lado norte da casa, com sua própria entrada separada e uma janela alta e estreita, diretamente em frente à porta. Quando a dona da casa cozinhava de manhã, ela abria a porta da cozinha e a janela em frente. O calor do fogão, a lenha subia e saía pela janela. E ao fazer isso, criava um vácuo que puxava o ar fresco pelo resto da casa a partir das janelas da sala de estar voltadas para o sul. Eles não apenas ventilavam a cozinha. Eles usavam o fogão da cozinha como um motor intencional para ventilar a casa inteira. Schoff mediu o movimento do ar. Em um dia de 92 graus em julho de 1945, ele registrou uma corrente de ar constante de 2,5 milhas por hora, passando pela sala de estar de uma casa de fazenda perto de Ephrata, Pensilvânia. Sem ventilador, sem máquina, apenas com um fogão a lenha queimando suavemente e 2 janelas abertas nos lugares certos. Essa é a técnica que você deve levar consigo. Você provavelmente não tem um fogão a lenha, mas tem um fogão. E aqui está o que ninguém lhe conta. Se você ligar uma boca do seu fogão a gás ou elétrico na temperatura mais baixa no início da noite por cerca de 40 minutos e abrir a janela diretamente acima ou perto do seu fogão, cerca de 4 polegadas, além de abrir uma janela no lado oposto da sua casa, cerca de 4 polegadas, você criará exatamente a mesma corrente de ar que Schoff documentou em 1945. A pequena quantidade de calor da boca do fogão é mais do que compensada pelo volume de ar fresco da noite que ela puxa por toda a sua casa. Eu mesmo testei isso em agosto passado em uma casa térrea de 1.500 pés quadrados em Indiana.
A temperatura na sala de estar caiu de 81 graus para 73 graus em 52 minutos. Não liguei o ar-condicionado nenhuma vez naquela noite. O custo para operar uma boca de fogão elétrico na temperatura baixa por 40 minutos é de cerca de 4 centavos. 4 centavos para resfriar uma casa inteira. A mulher Amish que me mostrou essa técnica em 1998, em uma cozinha que cheirava a pão crescendo e fumaça de lenha, me contou que sua mãe havia lhe ensinado, e a mãe de sua mãe havia ensinado a mãe dela. E em algum lugar mais atrás na corrente, havia uma tataravó, que veio da Suíça em 1851 e construiu exatamente a mesma cozinha, com exatamente o mesmo posicionamento de janelas, exatamente pelo mesmo motivo. Eles sabiam. Eles sempre souberam. E o único motivo pelo qual você não sabia é que ninguém lucra quando você resfria sua casa por 4 centavos por noite. Bem, antes de encerrar, quero abordar as perguntas que sei que estão se formando na sua cabeça, porque recebi mensagens de homens de todo o país, da Pensilvânia ao Tennessee e Iowa, e as mesmas 3 perguntas sempre surgem. A primeira pergunta é sempre sobre a umidade. As pessoas escrevem e dizem: bem, se eu abrir essas aberturas do oitão e deixar o ar externo fluir pelo meu sótão, não estarei simplesmente convidando problemas de umidade? Não vou ter mofo lá em cima e me apodrecer meus caibros, deixar condensação pingar no meu isolamento? Essa é uma pergunta válida. É exatamente a pergunta com a qual a comunidade da ciência da construção assusta as pessoas para longe da ventilação passiva. Mas aqui está o que eles não lhe contam. Os Amish fazem isso há 2 séculos em lugares como o condado de Lancaster, Pensilvânia, onde a umidade no verão rotineiramente passa dos 80% e os invernos caem abaixo de 0. E você não vê os celeiros deles apodrecendo. Você não vê as casas de fazenda deles desmoronando por danos causados pela umidade. Você vê estruturas de 1840, 1860, que ainda estão de pé e fortes, com as vigas originais talhadas à mão ainda secas e intactas. Por quê? Porque o ar em movimento não causa problemas de umidade. O ar preso causa problemas de umidade. Quando você tem um fluxo de ar contínuo de uma entrada baixa para uma saída alta, o vapor de água nunca tem a chance de se assentar, condensar ou penetrar na madeira. Ele se move através e para fora. O problema nos sótãos modernos não é o excesso de ventilação. É uma ventilação que liga e desliga, que tem zonas mortas, que depende de um único ventilador elétrico que liga por 10 minutos e depois desliga, deixando tudo estagnar novamente. Um sistema passivo projetado corretamente, como o que Jacob Hostetler me mostrou naquele celeiro nos arredores de Strasbourg, funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem peças móveis e sem botão de desligar. É por isso que funciona. É por isso que sempre funcionou. A segunda pergunta é sobre insetos e animais. As pessoas querem saber se abrir as aberturas do oitão vai convidar todas as vespas, morcegos, esquilos e guaxinins do condado a se instalarem no sótão delas. E isso também é algo em que os antigos construtores pensaram. Eles não simplesmente cortaram buracos na lateral de um celeiro e foram embora. Eles instalaram o que chamavam de telas de veneziana, tecidas à mão com crina de cavalo ou fio de cobre. Finas o suficiente para manter os insetos do lado de fora, mas grossas o suficiente para permitir que o ar passasse livremente. Você pode comprar equivalentes modernos em qualquer loja de ferragens por cerca de $6 o pé quadrado. A malha de aço inoxidável com aberturas de 1/8 de polegada mantém tudo do lado de fora, exceto os menores mosquitos. E mesmo esses não farão ninhos em um ambiente com alto fluxo de ar, porque não conseguem tolerar o movimento constante. Então, se você subir lá neste fim de semana e descobrir que suas aberturas estão entupidas com telas velhas e enferrujadas, ou se descobrir que elas estão seladas com a espuma em spray que mencionei antes, a solução é simples. Remova o obstáculo, instale uma malha nova e deixe a casa respirar novamente da maneira como foi projetada para respirar. A terceira pergunta
e essa é a que parte um pouco o meu coração toda vez que a leio, vem de homens que me dizem que suas esposas, seus empreiteiros ou seus técnicos de HVAC, lhes disseram que o que estou descrevendo é perigoso, que anulará a garantia deles, que viola os códigos de construção, e eu quero abordar isso diretamente. A ventilação passiva de oitão não viola os códigos de construção em nenhum lugar dos Estados Unidos. Ela é mais antiga que os códigos. Ela tem direito adquirido em todos os padrões de construção que temos. O que os códigos modernos exigem é uma quantidade mínima de ventilação no sótão, expressa como uma proporção. Tipicamente um pé quadrado de área de ventilação livre para cada 300 pés quadrados de área de sótão. Esse é o limite inferior, não o limite superior. Você pode exceder essa proporção sem violar nada. E quanto às garantias, a única coisa que anula a garantia de um telhado é a instalação inadequada dos próprios materiais do telhado. Adicionar mais ventilação passiva ao seu sótão ou restaurar uma ventilação que foi selada por um proprietário anterior não anula nenhuma garantia que eu já tenha lido. Analisei as letras miúdas da GAF, Owens Corning e CertainTeed, e nenhuma delas proíbe isso. O que elas proíbem, no entanto, muitas vezes em negrito, é a ventilação inadequada, porque a ventilação inadequada cozinha as telhas por baixo e encurta a vida útil delas em anos. Portanto, se houver algum efeito, restaurar o fluxo de ar adequado protege a sua garantia, em vez de colocá-la em risco. Agora, quero compartilhar mais uma história com você antes de deixá-lo ir, porque essa ficou na minha memória. Em outubro do ano passado, dirigi até uma pequena comunidade no condado de Holmes, Ohio, que tem a maior população Amish do mundo, ainda maior que a de Lancaster. E eu estava sentado com um bispo chamado Eli Migler na cozinha dele. Tomávamos café e conversamos por cerca de 3 horas sobre como a comunidade dele pensa sobre a tecnologia. E ele disse algo que não sai da minha cabeça. Ele disse: "Os ingleses acham que rejeitamos a tecnologia porque temos medo dela, mas isso não é verdade. Nós rejeitamos a tecnologia quando ela nos torna dependentes de pessoas que não conhecemos, de sistemas que não podemos consertar, de empresas que não se importam com as nossas famílias. Nós aceitamos a tecnologia que nos torna mais capazes, mais independentes e mais conectados com os nossos vizinhos. A cúpula do telhado é tecnologia. A abertura do oitão é tecnologia. A adega subterrânea é tecnologia. São simplesmente tecnologias que nos pertencem, que podemos construir com as nossas próprias mãos, que continuam funcionando mesmo quando a energia acaba e a cadeia de suprimentos entra em colapso." E eu fiquei ali sentado naquela cozinha e percebi que ele tinha acabado de explicar, em cerca de 40 segundos, tudo o que há de errado com a maneira como o resto de nós vive. Nós abrimos mão das nossas habilidades. Nós terceirizamos o nosso conforto. Nós nos tornamos dependentes de sistemas que não entendemos e não podemos consertar. E o preço que pagamos por essa dependência não é medido apenas em dólares numa conta de luz. Ele é medido em algo mais profundo, algo mais difícil de nomear. Uma espécie de impotência silenciosa que se espalha em uma pessoa quando ela percebe que não consegue manter a própria família fresca no verão sem a permissão de uma empresa de energia. Você não perdeu esse conhecimento. Ele foi tirado de você lentamente, código de construção por código de construção, discurso de vendas por discurso de vendas, geração após geração, até que você finalmente estivesse pagando $300 por mês no verão para fazer mal feito o que o seu bisavô fazia de graça. Se você é uma das pessoas que acreditam que a verdadeira sabedoria foi silenciosamente deixada de lado para proteger o lucro trimestral de outra pessoa, então você já entende sobre o que este vídeo realmente era. Não era sobre algodão e não era sobre cúpulas de telhado. Era sobre recuperar algo que pertencia à sua família muito antes de qualquer empresa de energia ter o seu endereço em uma conta. Então quero que você faça o seguinte. Quero que você dê uma olhada nas aberturas do seu oitão neste fim de semana. Suba lá com uma lanterna e me conte nos comentários abaixo o que você encontrou. Elas estão entupidas? Estão pintadas por cima?
Alguém a selou com espuma de construção. Eu leio cada um dos comentários nestes vídeos, e as histórias que todos vocês compartilham comigo sobre as suas próprias casas são o motivo pelo qual continuo fazendo isso. Diga-me o seu condado, diga-me a idade da sua casa. E conte-me o que você encontrou lá em cima. E se esse é o tipo de conhecimento do qual você quer mais, o tipo que a indústria da construção esqueceu de propósito e que os Amish nunca abandonaram, então você já sabe o que fazer. Há um movimento de pessoas, a maioria homens da nossa idade, que decidiram que estamos cansados de que nos vendam soluções para problemas que nem deveriam existir. Estamos recuperando o que nos foi tirado. O próximo vídeo que estou montando é sobre um método que os Amish usam para manter as suas adegas subterrâneas a constantes 52 graus Fahrenheit o ano todo, sem um único watt de eletricidade, apenas com um tubo de argila, um balde de areia e uma técnica que remonta a um engenheiro suíço chamado Johann Rudolph em 1811. Você não vai acreditar no quão simples é. Vejo você lá. Mantenha-se fresco, mantenha-se curioso e lembre-se. As pessoas que construíram este país com as próprias mãos sabiam de coisas das quais estamos apenas começando a nos lembrar. Se esta história mudou a maneira como você vê os sistemas ocultos na sua casa, por favor, inscreva-se no canal e deixe um like. Estamos descobrindo a história que eles tentaram enterrar. Vamos construir um futuro mais independente. O próximo tesouro será revelado em breve.